O verão que mudou minha vida, de Jenny Han. Narrado por Eduarda Costa, do canal Mary Brooks. Trilogia Verão, Livro 1. Capítulo 1. Alguns verões são simplesmente inesquecíveis. A vida de Belle é medida em férias de verão. Para ela, todas as coisas boas só acontecem entre os meses de junho e agosto, quando está na casa de praia junto a Susana, única e melhor amiga de sua mãe e uma espécie de tia, e seus 2 filhos, Jeremy e Coranger. Mais do que irmãos postiços e companheiros de férias, os filhos de Susana tornaram-se o centro das suas emoções. A véspera do aniversário de 16 anos de Belle marca também o fim daquele que parece ser o único verão no qual estarão todos reunidos em Kansas Beach. A partir do ano seguinte, todos estarão ocupados demais e talvez algum deles já nem esteja mais entre nós. Estamos viajando há uns 7.000 anos. Ou pelo menos era o que parecia. Meu irmão, Steve, dirigia mais devagar do que a minha avó. Eu estava ao seu lado, no banco do passageiro, com os pés apoiados no painel. Minha mãe estava deitada no banco traseiro. Mesmo enquanto dormia, parecia alerta, como se a qualquer momento pudesse acordar e começar a organizar o tráfego. "Vá mais depressa!" supliquei ao Steve, cutucando seu ombro. "Vamos ultrapassar aquele menino de bicicleta." Steve se sacudiu para se livrar de mim. "Nunca encoste no motorista", disse ele, "e tire seus pés sujos do meu painel." Mexi os dedos do pé para frente e para trás. Eles me pareciam bem limpinhos. "O painel não é seu. O carro vai ser meu logo, você sabe." "Se conseguir tirar a carteira", zombou ele. "Gente como você nem devia ter permissão para dirigir." "Ei, olha!" falei, apontando pela janela. "Aquele cara de cadeira de rodas está em uma volta à nossa frente." Steve me ignorou e comecei a mexer no rádio. Uma das coisas que mais gostava nas viagens para a praia eram as estações de rádio. Eu conhecia as rádios daqui de cor, assim como as de casa, e ouvir a Q94 me fazia ter certeza de que estava mesmo na praia. Encontrei minha estação predileta, a que tocava de tudo, desde música pop até hits antigos e também hip hop. Tom Pelly estava cantando Free Fallin'. Eu cantei com ele. "Ela é uma boa menina, louca por Elvis, ama cavalos e seu namorado também." Steve estendeu a mão para mudar de estação e deu um tapa nele. "Belle, sua voz me dá vontade de jogar o carro no mar." E fingiu que ia fazer uma curva brusca à direita. Cantei mais alto ainda, o que acordou minha mãe, que também começou a cantar. Nós duas temos vozes horríveis, e Steve balançou a cabeça daquele jeito típico irritado. Detestava estar em minoria. Aquele era o que mais me incomodava no divórcio dos nossos pais. Ser o cara solitário, sem o papai para ficar do lado dele. Passamos pela cidade devagar e, embora eu estivesse acabado de provocar Steve sobre isso, não me importava. Adorava aquele caminho, aquele momento. Rever a cidade, o restaurante de frutos do mar de Jim's Crack Shack ou mini golf put-put, todas as lojas de artigos para surf. Era como voltar para casa depois de ter passado muito tempo longe. Havia milhões de promessas de verão e de coisas que poderiam acontecer. À medida que nos aproximamos da casa, eu podia sentir aquele alvoroço familiar dentro do peito. Estávamos quase chegando. Abaixei o vidro da janela para absorver tudo. O ar tinha o mesmo gosto, o mesmo cheiro de sempre. O vento que deixava meus cabelos grudentos, a maresia
Tudo parecia perfeito, como se estivesse só me esperando por chegar lá. Steve me deu uma cotovelada leve. Está pensando em corn? Perguntou de brincadeira. Para variar, a resposta era não. Não, respondi, mal-humorada. Minha mãe meteu a cabeça entre nossos dois bancos. Belly, você ainda gosta do corn? Senti que havia um clima entre você e Jeremy no verão passado. Quê? Você e Jeremy? Disse Steve, fazendo cara de nojo. O que aconteceu entre você e Jeremy? Nada, expliquei aos dois. Senti o sangue subir do peito para o meu rosto. Bem que eu queria já estar bronzeada, assim ninguém ia perceber. Mãe, só porque duas pessoas estão muito amigas não significa que tem alguma coisa acontecendo. Por favor, nunca mais mencione isso. Minha mãe recostou no banco traseiro. Sem problemas, respondeu. A voz dela tinha aquele tom definitivo que eu sabia que Steve não teria coragem de desafiar. Mas Steve, que era Steve, tentou de novo. O que houve entre você e Jeremy? Não pode dizer uma coisa dessas e não explicar. Esqueça isso, falei para ele. Contar ao Steve só lhe daria munição para me zoar. E, de qualquer forma, não tinha nada para contar. Nunca tinha havido nada para contar, na verdade. Jeremy e Coranger eram filhos da Becky. Becky era Susanna Fisher, nome de solteira Susanna Beck. Minha mãe era a única que a chamava de Beck. Elas se conheciam desde os 9 anos e diziam que eram irmãs de sangue. E tinham cicatrizes para provar. Marcas idênticas nos pulsos, no formato de corações. Susanna me contou que, quando nasci, ela sabia que eu me casaria com um dos seus meninos. Era o destino. Minha mãe, que normalmente não acreditava nesse tipo de coisa, disse que seria perfeito, contanto que eu tivesse alguns namorados antes de casar. Na verdade, ela disse amantes, mas essa palavra me dava arrepios. Susanna segurou meu rosto e disse: Belly, você tem minha bênção. Destaria perder meus meninos para qualquer outra pessoa. Nós passamos as férias na casa de veraneio da Susanna em Cussons Beach, todo verão, desde que eu era um bebê, até mesmo antes de eu nascer. Para mim, o mais importante em Cussons era a casa, não a cidade. A casa era meu mundo. Nós tínhamos uma praia particular, só para nós. A casa de praia tinha muitas coisas. A varanda em torno da qual costumávamos correr, já deixar gelado, a piscina à noite. Mas os meninos? Os meninos acima de tudo. Sempre me perguntei como os meninos seriam em dezembro. Tentava visualizá-los de cachecol vermelho escuro e suéteres de gola alta, com as faces rosadas, diante de uma árvore de Natal. Mas essa imagem sempre me parecia falsa. Eu não conhecia o Jeremy e o Coranger versão inverno e sentia inveja de quem conhecia. Eu convivia com chinelos, narizes avermelhados pelo sol e calções de banho com areia. Mas e as meninas da Nova Inglaterra que faziam guerras de bolas de neve com eles no bosque? As que se aqueciam neles enquanto esperavam ligar o aquecedor do carro. Aquelas às quais eles emprestavam os casacos quando estava frio lá fora. Quero dizer, talvez Jeremy. Coranger? Não. Coranger jamais faria isso. Não era seu estilo. De qualquer jeito, não era justo. Sentado ao lado do aquecedor, numa janela de história, eu me perguntava o que eles estariam fazendo. Se também estariam esquentando os pés debaixo de outro aquecedor. Contava os dias até o verão voltar. Para mim, era quase como se o inverno não contasse. O verão era para valer. Eu media minha vida em verões, como se realmente só começasse a viver em junho. Quando chegava aquela praia, aquela casa. Coranger era o mais velho, 1 ano e meio de diferença.
Era um cara sombrio, completamente inatingível, indisponível. Sorria de um jeito malicioso e eu sempre me pegava observando sua boca fixamente. Bocas maliciosas faziam a gente sentir vontade de beijá-las, de tranquilizá-las e beijá-las até aquela malícia sumir. Talvez não totalmente, mas a gente sente vontade de controlá-la de alguma forma, torná-la nossa. Era exatamente o que eu queria fazer com Courtney, torná-lo meu. Jeremy, entretanto, era meu amigo. Era legal comigo. Era o tipo de menino que ainda abraçava a mãe, ainda queria segurar sua mão, mesmo quando já era evidentemente grande demais para isso. Também não sentia vergonha. Jeremy Fisher vivia ocupado demais se divertindo para se vergonhar. Aposto que Jeremy era mais popular do que Courtney na escola, que as meninas gostavam mais dele. Aposto que, se não fosse futebol americano, Courtney não seria conhecido. Só seria um cara caladão e tímido, não um ídolo esportivo. E eu gostava disso. Gostava de Courtney preferir ficar sozinho, tocando violão, como se estivesse acima de todas aquelas babaquices do colégio. Gostava de pensar que, se Courtney estudasse na minha escola, não jogaria futebol e participaria da revista da literatura, e não estaria alguém como eu. Quando finalmente estacionamos diante da casa, Jeremy e Courtney estavam sentados na varanda da frente. Debruçando-me sobre Steve, buzinei 2 vezes. O que na nossa linguagem de verão queria dizer: Venham ajudar com as malas, agora! Courtney tinha 18 anos. Tinha acabado de fazer aniversário. Estava mais alta do que no verão passado, acredite se quiser. Seu cabelo estava curto e escuro como sempre. Jeremy, ao contrário de Courtney, tinha deixado o cabelo crescer e estava um pouco desengrenhado, mas de um jeito legal, como um jogador de tênis dos anos 1970. Quando ele era mais novo, tinha o cabelo encaracolado e bem loiro, quase platinado no verão. Jeremy detestava aqueles cachos. Durante algum tempo, Courtney já havia convencido o irmão de que as cascas de pão faziam o cabelo ficar enrolado. Portanto, Jeremy parou de comer as cascas de pão e Courtney as cortava fora. À medida que Jeremy foi crescendo, porém, seu cabelo foi ficando cada vez menos encaracolado e mais ondulado. Eu sentia saudade dos cachos dele. Susana dizia que ele era seu anjinho. E ele realmente costumava parecer um com aquelas bochechas rosadas e cachos loiros. Ele ainda tinha bochechas rosadas. Jeremy levou as mãos à boca e gritou: "Oh, Steve!" Sentado no carro, vi Steven ir até onde eles estavam e abraçá-los daquele jeito estranho dos garotos. Soprava uma brisa úmida de maresia, como se talvez chovesse água do mar a qualquer momento. Fingi estar amarrando os cadarços dos tênis, mas na verdade só queria ficar sozinha ali mais um pouco, olhando para eles e para a casa por um tempinho. A casa era grande, cinza e branca, e se parecia com quase todas as outras casas naquela rua, mas era melhor. Era exatamente do jeito que eu achava que uma casa de praia devia ser. Parecia um lar. Nesse momento, minha mãe também saiu do carro. "Oi, meninos! Cadê a mãe de vocês?" "Oi, Larry. Ela está tirando uma soneca", respondeu Jeremy. Geralmente, ele saía da casa correndo no segundo em que nosso carro estacionava. Minha mãe foi até eles em 3 passadas e abraçou os dois ao mesmo tempo com força. O abraço da minha mãe era firme e sólido, como seu aperto de mão. Depois, ela entrou pela porta e sumiu dentro da casa, com os óculos escuros no alto da cabeça. Saí do carro e pendurei a bolsa no ombro. A princípio, eles nem mesmo notaram que eu estava me aproximando. Mas, então, perceberam. Perceberam mesmo.
Courage me olhou dos pés à cabeça, como os garotos fazem no shopping. Ele nunca tinha me olhado daquele jeito na vida. Nenhuma vez. Senti que estava ficando vermelha de novo. Jeremy, por outro lado, teve que olhar 2 vezes, como se não me reconhecesse. Tudo isso aconteceu em mais ou menos 3 segundos, mas me deu a impressão de ter durado muito mais. Courage me abraçou primeiro, mas foi um abraço meio distante, tomando cuidado para não se aproximar muito. Tinha acabado de cortar o cabelo e a pele da sua nuca parecia rosada e nova, como a de um bebê. Ele cheirava a maresia, o cheiro de Courage. Gostava mais de você com o óculos, Disse ele, os lábios junto à minha orelha. Isso me irritou. Dando-lhe um empurrão, eu disse: azar, não vou usar nada além de lentes de contato. Ele sorriu, e aquele sorriso me envolveu. O sorriso dele sempre me envolvia. Acho que nasceram algumas novas. Disse ele, cutucando meu nariz. Ele sabia como eu tinha vergonha das minhas sardas e continuava dizendo isso para me provocar. Então Jeremy me abraçou com força, quase me erguendo no ar. Nossa, Belly, está tão crescida! Brincou ele. Eu ri. Me larga, disse eu. Você está com CC. Jeremy gargalhou. É a mesma Belly de sempre, disse ele, mas ainda estava me olhando como se não soubesse muito bem quem eu era. Inclinou a cabeça e continuou. Você está diferente, Belly. Eu me preparei para a piada. O que foi? Estou usando lentes? Eu também ainda não tinha me acostumado a ficar sem os óculos. Minha melhor amiga, Taylor, vinha me tentando me convencer a usar lentes de contato desde o 6º ano, e eu tinha finalmente concordado. Ele sorriu. Não é isso. Você simplesmente está diferente. Então, voltei ao carro, e os meninos me seguiram. Tiramos tudo rapidamente, e assim que terminamos, peguei minha mala e a sacola de livros e fui direto para o meu quarto. Meu quarto costumava ser da Susana quando era pequena. Tinha papel de parede florido desbotado e um conjunto de móveis brancos. Tinha uma caixinha de música que eu adorava. Dentro havia uma bailarina girando e dançando ao som do tema de Romeu e Julieta, naquela versão antiga. Eu punha minhas bijuterias ali. Tudo no meu quarto era velho e despotado, mas eu adorava isso. Parecia que aquelas paredes, a cama de dossel e principalmente a caixinha de música escondiam os inúmeros segredos. Depois de rever Courage, de vê-lo olhando para mim daquele jeito, eu sentia que precisava de um segundo para respirar. Agarrei o urso polar de pelúcia sobre minha cômoda e o abracei com força, apertando-o junto ao meu peito. O nome dele era Junior Mintz, apelido Junior. Eu me sentei ali na bicama com Junior. Meu coração batia com tanta força que eu conseguia ouvi-lo. Tudo parecia igual, mas não era. Eles tinham me olhado como se eu fosse uma menina de verdade, não apenas uma irmãzinha caçula de alguém. Here we go again, back to beginning. Another day, still the same feeling. We're bigger than, stronger than prisons. Take another way and try to find your reason. Jumping on the clouds, singing for the dawn. Ripping all your lost, killing all your thoughts. Here we go again. Jumping on the clouds, singing for the dawn. Ripping all your lost, killing all your thoughts. Here we go again.